O câncer é uma das principais preocupações de saúde pública no mundo todo. Só no Brasil, de acordo com especialistas, o Sistema de Informação sobre Mortalidade estima que, até em 2025, teremos mais de 704 mil novos casos de câncer. Dentre os tipos de câncer mais comum está o câncer de próstata. Por exemplo, mais de 71 mil novos diagnósticos estão previstos para o ano de 2025. Esses dados mostram que a gente precisa se prevenir, que a gente precisa se conscientizar sobre a saúde do homem. E é por isso que estamos aqui hoje no Farmácia em Prosa, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Estamos gravando diretamente do Centro de Aperfeiçoamento Farmacêutico, o CAF, e eu sou Maiara da Costa, jornalista do Conselho, e estou em mais um episódio junto com vocês e com nossos convidados especiais. Eu estou aqui com os meus convidados especiais, Dr. Francisco Pereira Borges Filho, que é médico oncologista clínico do Grupo Hemolabor e do Grupo Apvida. Ele também é mestre em genética pela PUC Goiás, membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e Sociedade Brasileira de Cardiologia. Seja muito bem-vindo, Dr. Francisco. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui também com o Eterno Ribeiro da Silva, que já participou aí de alguns eventos com a gente, né, Eterno? Farmacêutico clínico e oncológico no Hospital de Câncer Araújo Jorge. Eterno também é especialista em farmácia clínica e hospitalar, com ênfase em oncologia pela PUC de Goiás. Ele é membro do GT de Farmácia Hospitalar aqui do Conselho. Seja muito bem-vindo, Eterno. Obrigado, é um prazer estar aqui também, mas contribuir mais uma vez. Muito obrigada. Também temos o Gabriel Luiz Batistel, correto? Correto. Ele é farmacêutico oncológico, pós-graduando em farmácia clínica na atenção à saúde pela Universidade Federal de Goiás e coordenador assistencial do Hemolabor. Membro do GT de Farmácia Oncológica aqui do Conselho. Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez por estar aqui participando com vocês. Obrigada, Gabriel. E estou aqui também com o Edmar Vidiano, certo? Certo. Toda vez eu pergunto para o Edmar como que se pronuncia o nome dele, que é muito chique. E ele é nosso farmacêutico e superintendente aqui do Conselho. E desde já, então, eu quero agradecer a presença de todos vocês, você aí de casa que está assistindo a gente, que está ouvindo também. E eu quero começar com uma pergunta que, pelo menos eu aqui como mulher, ouço muito, e é da minha vida, assim, da minha experiência, que é: homem procura menos o médico? É verdade isso, doutor Francisco? Sim, estatisticamente a mulher ela faz mais prevenção, ela procura mais o médico do que o homem. E o que isso acontece? Acaba que o homem descobre as doenças muito mais tardia, né? Então, e geralmente quando o homem vai no consultório, é a mulher que está levando, né? Como falando, vai, você tem que ir sim. Então, infelizmente, isso é uma coisa que a gente tem que combater. Tem que incentivar que o homem vá ao médico, faça prevenção, porque infelizmente isso é verdade, né? É importante, né, nesse caso, então, essas datas comemorativas, o mês da prevenção, o azul, Sim. rosa, né? E hoje a gente vai falar muito sobre esse tema, né? Vamos falar do câncer de próstata, mas de outros também em relação à saúde do homem. A gente vai falar desses tabus, né? Dessas dificuldades. Então vamos começar com a nossa pergunta inicial, né? Que é o que o pessoal também aí de casa quer saber. O que é o câncer de próstata que a gente sempre fala, mas que no mês de novembro a gente ouve muito mais? O que é o câncer de próstata? Pode começar, doutor, por favor. Bom, todo tumor, todo câncer é o quê? É uma proliferação anormal de uma célula, né? Então todas as células elas vão se reproduzindo e nesse mecanismo a gente tem formas de barrar esse erro e por algum problema esse erro acontece. Então é uma célula, uma neoplasia, né? Um neo é novo, uma célula nova que no decorrer da sua transformação, da sua reprodução, ela começa a ficar desenfreada. Isso é um tumor da próstata, da mama, do pulmão, né? E o da próstata, ele começa ali, ele é um principal tipo, é o adenocarcinoma, que é das glândulas e da próstata. Então, essa glândula, no que ela se desenvolvendo, esse tumor aparece e basicamente é isso, né? Então, é uma proliferação anormal de um tecido dentro da próstata, né?
Assim, geralmente eu já entrei um pouco no assunto, geralmente isso não dá sintomas na parte quando você está no começo, né? Então, inicialmente, você tem essa proliferação e não tem sintoma nenhum. Então, me pergunta, mas o sintoma que pode dar, geralmente esse sintoma vai acontecer quando essa doença já está mais avançada, né? E por isso que a gente vai falar de prevenção, porque a gente tem que descobrir sem sintomas. Se o homem já começou a ter sintomas, é porque essa doença já está mais avançada. E quando a gente fala de câncer de próstata, existem fatores de risco que fazem com que o homem possa vir desenvolver essa doença? Ou existe também, por exemplo, tem a ver com hábitos da vida, comportamentos? Como que é isso? O principal fator de risco é a idade, né? A partir dos 40, principalmente a partir de 50 anos, é que a gente já tem um aumento da incidência. Você não vai ver uma criança de 5, 10 anos com um tumor de próstata, né? Porque esse tumor, ele acontece a partir do momento que começa um estímulo de testosterona, a próstata começa a desenvolver, e a partir de quanto mais velho o homem fica, maior a chance dele ter esse tumor. Então, a partir dos 50 anos, a incidência aumenta. Esse é o principal fator. Tem pessoas que têm história familiar, né? Então, pessoas que têm vários casos na família. Hoje a gente até já conhece uma mutação que está presente, do BRCA. E a pessoa que tem essa mutação tem maior chance de desenvolver a doença. E os hábitos também, né? Assim, pessoa tabagista, né? Tem maior incidência. O negro também tem uma incidência maior do que o branco. E tabagista, etilista, enfim, sedentarismo, obesidade, todos esses grupos têm uma maior incidência. Etilista é a pessoa que consome muito álcool. E não aquela pessoa que toma uma cervejinha de vez em quando, é aquela pessoa que realmente faz o uso do álcool de forma muito intensa, né? Doutor Francisco, tem a ver a questão da testosterona? Você fala de reposição de testosterona? Bom, Se tiver uma baixa de testosterona naquele indivíduo, se desenvolve alguma coisa, ou o contrário? os estudos são meio controversos contra isso. Tem alguns estudos que mostram que talvez a baixa da testosterona induza o desenvolvimento do câncer, e outros que o excesso de testosterona, a reposição da testosterona, talvez aumente. O que a gente sabe é que a próstata, ela responde à testosterona. Claro. Tanto que o principal tratamento medicamentoso é a depressão, a diminuição da testosterona. Fazer reposição de testosterona naquela pessoa que tem um risco maior, geralmente a gente não indica, principalmente se ela tem um nível de testosterona normal, né? Porque, enfim, pode ser que aquilo ali vai estimular o desenvolvimento do tumor da próstata. Agora, fazer reposição hoje em dia está muito em voga, né? Infelizmente, tem muita gente fazendo de forma até indiscriminada, né? Isso. E assim, para de forma estética. E a gente ainda não sabe, porque isso pode realmente ser que vá ter um impacto maior no desenvolvimento de câncer, né? Aproveitando esse gancho do Edmar, hoje a gente também tem visto muitos jovens, né, utilizando, por exemplo, anabolizantes, né, por essa questão de... Ligado com a virilidade do homem, com a potência, né? Potência, essa questão também do estético, né, como você mencionou, de ter o que a gente fala do shape, e a internet também tem propagado muito isso. Existem estudos científicos que correlacionem, por exemplo, o uso de anabolizantes e possivelmente o desenvolvimento do câncer de próstata no futuro dessas pessoas jovens? Então, provavelmente a gente vai ter um impacto mais para frente, né? Não é que é recente, mas o uso mais indiscriminado é recente. Então, essas pessoas que estão fazendo uso agora vão ficar mais velhas e a gente vai ter a diferença desse impacto. O que a gente sabe é que a pessoa que tem uma baixa testosterona e alguns problemas causam isso, fazer a reposição faz sentido. Agora, pessoas que têm níveis de testosterona normais, você aumentar essa testosterona de forma artificial não é o que a gente imagina em relação ao câncer de próstata, né? Pode ser que a gente... Então, de qualquer forma, não é indicado, né? É perigoso. Então, para a gente continuar, estamos aqui, como vocês bem sabem, com uma equipe multidisciplinar, né? Temos médicos, temos farmacêuticos, e agora eu gostaria de ouvir, assim, de cada um de vocês sobre a importância, a gente já mencionou um pouco sobre isso, mas, por exemplo, a importância da prevenção, isso em cada área, né? Então, por exemplo, doutor Francisco, eu gostaria que você comentasse um pouco os pacientes, eles devem
ir ao médico fazer esses exames. E aí depois eu quero ouvir cada um de vocês também, né, na área da farmácia, para saber como que o farmacêutico pode orientar o paciente. Todo mundo pergunta, então tá, quando que o homem tem que começar a fazer isso, né? O ideal, assim, se a pessoa tem vários casos na família, a partir dos 40 anos. Se ela não tem casos na família, a partir dos 45. A partir dos 50 é mandatório, né? Então, algumas pessoas têm que começar a fazer esse controle antes. E aí, o principal é a incidência de casos na família, avô, pai, tios, né? Parentes próximos. E a partir daí, anual. Tem gente que pergunta, pode fazer só o PSA? O PSA é o antígeno prostático específico, é o exame de sangue, né? Ele faz a dosagem do antígeno e se tiver mais alto, se tem uma relação do livre para o total, a gente suspeita se é maligno ou não. Porque algumas doenças também podem aumentar o PSA. A prostatite, a inflamação da próstata, né? Então, somente o exame de sangue não é indicativo. Exatamente. A pessoa fala, então vou fazer o exame de sangue, eu não preciso fazer o toque. Na verdade, você precisa fazer, porque no toque a gente consegue... Qual que é a ideia de fazer o toque? É você acessar a próstata, porque a próstata ela tem uma consistência tipo de uma borracha, não, uma borrachinha. Quando você acessa a próstata, você toca e ela tem uma consistência endurecida, aí você suspeita de ser maligno. Então, o PSA ele tem que ser feito, mas o toque retal, ele é necessário, né? E para pessoas a partir dos 45 anos e pessoas que têm vários casos aí até a partir dos 40 anos, né? Eu fazendo esses exames, eu fiz o PSA, depois fez o toque, deu alguma alteração palpável? Qual que é o próximo passo? Bom, aí a gente vai pedir exame complementar, né? Ultrassom, tomografia, ressonância da próstata. E aí, se isso se confirma, se você tem um nódulo realmente suspeito, aí é a biópsia. Aí você vai lá, vem com uma agulha e arranca um fragmento. Porque o diagnóstico de certeza do câncer é com a biópsia. Fez essa biópsia, deu positivo, aí a gente vai decidir pelo tratamento, né? Ótimo. E uma curiosidade, por exemplo, Eterno, você que também é farmacêutico oncológico, né? Assim como o Gabriel, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Em relação ao paciente, né? O médico faz o diagnóstico, vocês conseguem orientar o paciente, por exemplo, até fazer esses exames? Como que funciona? Nós, como farmacêutico clínico, oncológico, neurológico, a gente faz a consulta, né? O farmacêutico, mas já o paciente já com diagnóstico e já com tratamento estabelecido. Então, hoje a gente recebe o paciente para fazer uma consulta, uma orientação, que a finalidade nossa é que o paciente tenha uma boa adesão no tratamento, fazendo uma orientação a respeito dos efeitos colaterais que podem ser evitáveis, né? Sim, vamos então, falar disso também. A gente faz toda essa parte de orientação mesmo, que é a parte hoje de farmacêutico, né? Sim. E, além disso, hoje a gente tem um diferencial hoje na neurológica, que a gente também faz a injeção no paciente farmacêutico. Então, hoje eu estou acompanhando os pacientes nossos, oncológicos, então eu também estou fazendo a gozarina, que é o Zoladex, né? Aplicação, então a gente consegue abraçar mais esse paciente, receber ele e fazer um acompanhado bem mais de perto. Então a gente tem como você estava falando da equipe multi, então a gente tem uma ótima parceria com os médicos, com a enfermagem, e uma ótima relação. E isso é muito importante, né, Gabriel? Sim. Ter essa parceria, essa colaboração. Como a gente trabalha em centro oncológico geralmente quando a gente conversa com pacientes que já estão com CA de câncer, então a gente acaba não falando tanto em relação à prevenção. Eu já tenho participado em eventos fora do ambiente do trabalho, né, do Hemolabor. O próprio GT também. Na porta do GT, aí a gente consegue trabalhar um pouco mais com a questão de prevenção, que é com conscientização mesmo. Como o Dr. Francisco falou, o CA de câncer é indolor. Então, geralmente, quando o homem se sente incomodado com a próstata, é porque já está em estágio um pouco mais avançado. Então, sempre que a gente participa desses eventos, a gente fala, vamos fazer preventivo, vamos colher o PSA, vamos fazer o toque. Tem aquele estigma que é muito grande em relação a isso. Boa parte dos homens tem, vamos dizer assim, a masculinidade ferida em relação a isso, a questão do toque. O risco da impotência, que eu, às vezes, muito, né? Tem essa questão, diminui a questão da adesão também do tratamento, mas é mais questão de conscientização mesmo.
E, assim, mas existem sinais que a pessoa pode verificar, né? Como o Dr. Francisco falou, por ser um órgão interno, você não consegue ver. Como, por exemplo, uma verruga na pele, né? Que também tem essa situação. E aí, quais seriam esses sinais, doutor? Na fase precoce, realmente a gente não vê nada, né? Então, assim, se aquele nódulo aparece e ele está pequenininho dentro da próstata, o sintoma é nenhum. Quando ele começa a crescer, e por que a gente descobre com os sintomas, a gente começa a descobrir de forma mais avançada? Porque geralmente ele é periférico. Então ele começa a comprimir, quando ele já está maior, aí ele começa a comprimir o canal da urina, né, que é a uretra. Então ele começa, na parte ali interna da bexiga, ele começa a empurrar aquela uretra e o homem começa a ter alguns sintomas. Qual o principal? Dificuldade para urinar. Então ele faz força para urinar, como se tivesse alguma coisa dificultando a passagem da urina. E às vezes ele urina e tem aquela sensação de esvaziamento incompleto. Ele acha que tem urina para ir. Então ele fica indo várias vezes ao banheiro. É aquela pessoa que vai várias vezes no banheiro e aí quando... A gente até fala, quando o senhor vai fazer xixi, vai xixi na bota, né? Porque ele não consegue ter aquela força no jato. O jato vai mais próximo. Esse é o principal, né? Quando acontece esse sinal é porque já está um pouco avançado. Exatamente. Tem uma patologia que é a hiperplasia prostática benigna, que é fazer a próstata, ela vai crescendo com o decorrer do tempo. Então, pessoa mais velha, a pessoa de 80, 90, ela vai tendo a próstata maior pelo estímulo da testosterona. E isso é normal? Que isso é normal, né? Hoje, quanto tá mais ou menos uma média de uma próstata normal? Uma próstata normal tem 20 gramas. E ela, para ter uma ideia, ela é do tamanho de uma noz. Que é essa noz de Natal, né? Sim. Então aquilo ali é uma próstata mais ou menos do tamanho normal e ela vai crescendo. Quando ela vai crescendo, pela hiperplasia é benigno, não é câncer, né? E isso também dá esses sintomas de compressão. Então, pessoa mais velha é comum ter isso, né? Uma pessoa mais idosa. Mas o tumor, ele também, quando ele começa a crescer, ele começa a causar esses sintomas. Na fase mais avançada pode até ter sangramento, né, na urina, começa a infiltrar ali a parte da bexiga. Mas o mais comum é essa dificuldade, tanto para o jato, né, o jato fica mais fraco, e tanto quanto ele tem que ir várias vezes no banheiro porque ele tem a sensação de esvaziamento Tem alguns completo. pacientes que relatam que ele tem que levantar 3, 4 vezes à noite, justamente com essa questão de urinar, Esvazia, né? esvazia por completo. E o tratamento? Como que é o tratamento do câncer de próstata? É o quê? Quimioterapia, radioterapia, medicamentos? Como que funciona isso? Bom, Descobrir o câncer de próstata, a gente vai ter que fazer um estadiamento. Ou seja, aonde está esse tumor de próstata? Se ele está localizado, se ele já está fora da próstata. O principal local que a próstata costuma ir é para o osso, né? Então ele tem tropismo para o osso, mas pode ir para os linfonodos da barriga, pode ir para o pulmão. Mas o principal é osso. Quando a doença está localizada, então eu descobri, ela está ali localizada na próstata. Tem 2 tratamentos locais, que é a cirurgia, né? Você ir lá e fazer a prostatectomia, que você tira a próstata, tira a vesícula seminal. E o segundo é a radioterapia. Então você pode irradiar aquela próstata. Algumas coisas vão interferir, assim, se o paciente tem alguma contraindicação de cirurgia, se o paciente tem, né, uma comorbidade, do tamanho que está a próstata. E o tratamento local seria esse. Tratamento de doença sistêmica, a gente tem basicamente 2, que é como a próstata funciona com o hormônio. O primeiro tratamento é diminuir o hormônio. Então a gente faz uma medicação que vai diminuir a produção da testosterona. Então esse alimento ali, a testosterona que chega na próstata, ela para de existir e esse tumor vai diminuir, né? Quimioterapia, a gente faz em casos mais... Assim, o principal tratamento realmente é diminuir o hormônio. Quando não funciona, a gente pode fazer quimioterapia, né? Isso eu estou falando tumor, assim, né, em geral. Sim. E, enfim, muitas pessoas perguntam de cirurgia, por exemplo, que pode causar impotência, pode causar incontinência, porque tem uns nervos que passam ainda na lateral que, se machucar na hora da cirurgia, pode levar a isso. Isso é uma complicação da cirurgia, né? Então, quanto maior a próstata, maior a chance disso acontecer. Hoje a gente já tem cirurgia robótica, né? Aqui em Goiânia já tem um local que faz ali no Einstein, que a cirurgia robótica, ela teoricamente, na prática, ela diminui um pouco
essas alterações, porque é mais sensível ali, mais capaz de diminuir a chance disso acontecer. Mais certeira, né? É uma região bem inervada ali mesmo, né? Exatamente. Né? E quando a próstata está, assim, maior a chance disso acontecer. Às vezes a gente faz o quê? Um tratamento antes da radioterapia. A gente faz rádio e faz a diminuição do hormônio, porque diminui o volume dessa próstata, né? Então a gente tem vários tratamentos que a gente pode fazer e isso vai depender da condição da doença, se ela está localizada, se ela não está. Mais importante, voltando na nossa intenção aqui, que é falar de prevenção. Quando está localizado na próstata, uma doença pequena, a chance de cura só com cirurgia, por exemplo, é muito grande. A gente está falando de 90%. Olha, isso é uma informação muito importante. Sim, é o que eu ia justamente falar isso, né? Que a precocidade no diagnóstico, ela é essencial. Né? E depois dos 40 não tem jeito, tem que fazer mesmo. Se a gente pensar que de cada 10 pessoas, 10 homens que descobrem o câncer de próstata, 10%, já tem doença metastática ao diagnóstico. Então, 10% dos diagnósticos já são feitos com doença no osso, já foram feitos com doença no linfonodo. Não precisaria estar nesse estágio, né? Sim. Eu já 3 dias atrás, eu acabei de fazer o diagnóstico de um paciente que já tem linfonodo positivo, já tem uma lesão no osso. Então, esse tipo de paciente vai fazer um tratamento paliativo, né? Assim, a gente não tem condição de curar a doença. Lógico, a gente controla bem. Explica para o pessoal o que é tratamento paliativo. Sim. Paliativo é aquele tratamento que a gente não tem intenção de curar. Né? Assim, porque não tem cura. Tudo que eu fizer, eu não vou conseguir curar a doença. Vou usar medicação, vou usar rádio, mas para controlar a doença, para diminuir a doença, mas a gente não consegue mais ter cura com aquela situação. Basicamente com doença metastática. Ou seja, se ela saiu da próstata e foi para o osso, eu estou falando de controlar a doença, e não de curar a doença, né? Seria mais para dar uma qualidade de vida um pouco melhor. Essa é uma dúvida bastante grande lá com meus pacientes, lá aqui no Oral Jorge, é justamente essa que eu estou falando aqui. Os pacientes, eles têm uma doença metastática, aí falam, eu tenho cura. Você olha, talvez não tem cura, mas tem tratamento. Você tem que pensar hoje, focar no tratamento. Hoje o tratamento, você faz um bloqueio hormonal, você tem uma vida saudável aí bastante tempo, né? Muitos anos. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, eu estou com doença metastática, eu vou morrer logo. Falo, não vai morrer, você vai tratar, tem tratamento. Às vezes não tem cura, é diferente, né? Mas, e aí entra o papel também do farmacêutico, né? Dessa orientação. E é um tratamento paliativo, né? Mas tem um tratamento, né? Sim, a gente até quando eu trabalhei como farmacêutico clínico, né? Durante 4 anos seguidos, da Lemon, então eu trabalhei também bastante com dispensação de medicamentos orais. E tem pacientes que falam muito bem do medicamento, falam, nossa, minha qualidade de vida melhorou bastante em relação à doença depois que eu estou fazendo o uso desse medicamento. Principalmente da questão de isalotamina. Os pacientes têm um resultado muito bom, então eles têm uma qualidade de vida boa. Quando você faz o diagnóstico, né, e acaba sendo um baque para a pessoa, porque ela não espera nunca, né? Sim. Mas também ela não fez nenhum tipo de prevenção. É meio que esperado, mas assim, a pessoa ela precisa entender que são os momentos. O momento de cura já passou, então tem esse momento. E você vai dando... Mas voltando à prevenção, os pacientes hoje, o maior medo deles ir ao médico é a questão da hipotência. Infelizmente... né? Doutor, mas eu vou fazer a cirurgia, eu vou ficar impotente, eu não vou, depois do tratamento eu vou voltar a ter impotência. Então vamos responder essas dúvidas para o pessoal de casa? Como que é isso? Vai ser impotente, não vai? Explica isso para o pessoal de casa. Vou deixar o Sério? Se você não quer ficar impotente, descubra a doença na fase precoce. Exatamente, aí é a Perfeito. prevenção. Porque a cirurgia vai ser melhor, a chance de curar maior e a chance de ter complicação com a cirurgia é menor. Uma próstata pequena, não é mais fácil de operar que uma próstata grande. A chance de lesar nervo, a chance de ter uma complicação cirúrgica é muito maior naquela próstata volumosa. Bom, aí, ok. Então, a impotência na cirurgia é uma complicação. Não é o que a gente espera, né? É o que às vezes acontece. A medicação que a gente faz, quando
precisa usar, fazer o bloqueio do hormônio, para diminuir o hormônio, ela causa impotência, né? Porque você vai diminuir a testosterona, diminuindo a testosterona, essa Não, impotência... castração medicamentosa, né? Exatamente. Então você vai... O testículo ele para de produzir aquela testosterona e você não vai ter testosterona. E por isso causa impotência. Então, se não quer ir no médico para não descobrir que tem uma doença, então vai logo, né? Você vá o quanto antes, que a chance de ficar impotência é muito maior. O tratamento realmente, o bloqueio do hormônio, ele causa as alterações. Então, além da impotência, pode causar fogacho, que é aquelas ondas de calor, né? Quando a mulher entra na menopausa. Pode causar um pouco de astenia, então, como a testosterona fica baixa, o homem fica mais fraco, fica naquela sensação de fraqueza, que a gente chama realmente de astenia. Mas, no geral, como a gente controla a doença, até a melhora da doença, né? Então, tem os efeitos do remédio, mas como a gente controla a doença, principalmente quando tem metástase, pode dar muita dor, né? É comum ter dor óssea. Então, melhorando essa parte, a qualidade de vida é muito boa, né? Piora um pouco nessa parte da impotência e tudo, mas há dores, controle local, você diminui a próstata, começa a urinar melhor, né? Então, realmente, nesse aspecto é muito bom. Eu vou até dar um exemplo meu, né? Eu fui num urologista, um amigo, e para ver uma questão de uma infecção urinária que eu estava tendo. Aí, aproveitar e fazer a próstata, já tinha mais de 40, vamos fazer logo essa próstata também para ver. Aí ele eu já tinha feito, estava fazendo um acompanhamento algumas coisas, tinha feito um ultrassom de abdômen completo, aí tinha feito os exames e tinha feito PSA. Naquela época ele falou assim para mim, cara, pela medida do ultrassom, a próstata é muito pequenininha, está no tamanho que ela tem que estar e o PSA está baixo. Não é necessário você fazer, mas eu dá uma olhada. Então, assim, a gente fica preocupado. Eu conheci pessoas que teve câncer de próstata e não é muito bom, né? Assim, Não é agradável, né? Ninguém Então, a gente tem que se prevenir de fato, né? E tem que acabar com esse preconceito, né? Na verdade. Preconceito é tão interessante, essa questão de preconceito, e ela não tem questão de idade. Essa semana eu fui atender um paciente que chegou no hemorroida, início de tratamento, CA de próstata já com metástase óssea. Aí tem 2 medicamentos que vai tomar, geralmente é o bloqueio hormonal, que é a da testosterona, que é a castração química que eles falam, e o medicamento injetável para a densidade óssea dele também que está baixa. E ele já tinha conversado com o médico assistente dele que ele não queria fazer bloqueio hormonal, porque ele não queria perder impotência. E ele chegou lá na recepção, a minha recepção falou, eu vou encaminhar o senhor para tomar a injeção. E ele falou assim, se for do bloqueio hormonal, eu não vou tomar. Cadê o farmacêutico? Aí eu subi, fui, conversei com ele, falei que aquela injeção que ele ia tomar era para reposição do osso, para melhorar a questão óssea, que ele não ia tomar a questão do castração química, né? Então, ele não ia fazer a castração química, que não queria que ele usasse esses termos. Eu, tudo bem. Não vai ter então, tudo bem, agora eu vou entrar e vou fazer. O detalhe é que é um paciente de 92 anos. Preocupado com a 92 anos, está preocupado com a potência sexual. Mas é aquele estigma que eu sempre falo, que é a questão do homem. Eu posso ficar sem potência por outros motivos, mas eu ter procurado aquilo, eu não quero. Esse problema nem deve ter tanta potência assim, né? Quando a testosterona já vai tá bem baixa. Mas tem o estigma, né? E às vezes é da pessoa, né? Porque todo mundo fala, se fizer, vai abaixar a potência e tal, os meus amigos vão ficar sabendo, porque tá fazendo o que eu tô fazendo. Então, assim, é uma coisa mais sem lógica do mundo, né? E é tão, assim, preocupante, tão sem lógica, porque tudo isso é uma questão de uma construção, né? Tipo, de anos e anos que gira em torno disso mesmo, né? Do homem, de quebrar esse tabu. E é por isso que existe a campanha, né? Do Novembro Azul. Então, assim, para a gente poder informar a sociedade, principalmente os homens, de que é importante ter esse cuidado com a saúde. E, Gabriel, você acha, ou, né, na sua opinião, por exemplo, também que é farmacêutico oncológico, trabalhou com farmácia clínica,
Como que é hoje, por exemplo? Você acha que temos mais abertura para falar assim, sobre a saúde do homem? No dia a dia mesmo de vocês, né? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. No dia a dia, assim, com familiares, com amigos, com colegas. Hoje a gente se fala mais sobre isso? Hoje a gente tem uma abertura maior em relação a como era antigamente. Eu já tenho bastante tempo que eu estou na área, então isso já estou vivendo. Hoje em dia, o homem se tornou uma pessoa mais vaidosa. Consequentemente, ele começa a se cuidar mais. Não tanto quanto as mulheres fazem, né? A gente tem a campanha do Novembro Azul, isso ajudou bastante os homens a ter essa conscientização, mas mesmo assim ainda tem um estigma grande, a gente tem um trabalho grande ainda pela frente. Eu tenho visto que tem melhorado. Infelizmente, hoje o estilo de vida que nós temos prejudica bastante isso. Mesmo o cara tentando se cuidar mais, mas o estilo de vida, que como o Dr. Francisco falou, acaba produzindo um pouco. Por isso que a gente está tendo tanta incidência. A gente tem até programas pelo SUS da saúde do homem, e eu já conversei com colegas do interior, tem alguns municípios que esse programa acaba sendo extinto porque não tem procura. Diferente da mulher, que tem de prevenção, então todo ano elas vão, colhe prevenção, tem a mamografia, mas dos homens não tem uma procura tão grande. Então a gente ainda tem um trabalho grande pela frente. A gente já caminhou bastante, mas a gente tem que melhorar bastante em relação a isso. E como que vocês acham que a gente pode melhorar isso? É com mais informação? Ou é mais, por exemplo, conversando pessoalmente com as pessoas? Ou é fazendo mais, sei lá, campanhas publicitárias? Qual que é a sua opinião, doutor? Eu acho que o principal é realmente levar informação, né? Assim, informação por exemplo, explicar como que se faz um toque. A mulher faz, a prevenção demora muito mais, é muito mais invasivo, você tem que passar um especo, demora muito mais que um toque retal. O retal é feito no consultório, dura 5 segundos, é um negócio muito rápido, indolor. Então, mostrar, levar a informação para que a pessoa, se ela conhece, a ideia é que ela vai ser mais receptiva, né? E hoje em dia a informação é muito disseminada, né? Sim. Antigamente era mais difícil, hoje a gente tem mídia social, telefone, televisão. Então a informação, ela chega às pessoas, né? E por isso, Outubro Rosa, por exemplo, no Outubro Rosa, você faz uma palestra, dá 60 mulheres, 80 mulheres. Você vai no Novembro Azul, dá 8 homens, e aí geralmente igual a gente falou, vai a mulher carregando. Dá lá 8 homens com as mulheres, você tem que escutar isso aqui, tá vendo? Te falei que você tem que ir lá. Então, realmente, as coisas melhoraram bastante, né? Assim, vem melhorando, não a incidência, mas a procura vem melhorando. Mas é isso que a gente precisa, né? Nós, como profissional da saúde, né, temos que fazer esse incentivo, né? Essa educação continuada, não só no Novembro Azul. Em todos os meses. Todos os meses, né? Acho que um dos pontos, né, que o farmacêutico, não vou falar nem do clínico, mas o que está na ponta lá na drogaria, ele tem esse dever, né, de poder orientar, de incentivar a pessoa a procurar, porque a gente sabe, por exemplo, em Goiânia tem alguns bairros que são de pessoa mais idosa, ou de menos idosa. Então, assim, isso tudo é muito do perfil da região. Procurar lugar estratégico, e normalmente onde vai pessoas mais velhas, né? Na drogaria vai muitas pessoas idosas. Sim. Começar a pensar nisso na divulgação. Querendo ou não, né? A porta de entrada, se você não vai num postinho de saúde por conta de uma dor de garganta, você acaba indo numa farmácia. É verdade. E ali a gente tem, nós como profissional da saúde, temos como fazer algo diferente, né? Para poder ajudar essas pessoas a incentivar elas a procurarem, né, esse serviço. Na pós-graduação que eu fiz lá da UFG, a gente falava muito sobre isso, e a gente falava muito questão de drogaria ela deixar de ser um centro comercial para ser um centro de saúde. Tanto que o foco do curso é até bastante em relação a isso mesmo, para ter um farmacêutico clínico de fato nas drogarias, para ele ter esse atendimento, ter uma consulta farmacêutica efetiva. Fala, pessoal, vamos fazer uma prevenção, senta aqui, conversa com todo mundo, Novembro Azul,
Já fez exame de próstata? Tem Fez quantos anos que fez, você fez, né? tem quantos anos que você tem? Vamos fazer, não sei o quê. Eu me sinto assim, não é desse bicho de 7 cabeças. Vamos fazer, Tratar com essa naturalidade, prevenção. né? Tratar com naturalidade. Porque se a gente continuar com esse estigma, a gente não vai conseguir atingir um objetivo que a gente tem, que é o bem-estar do paciente, né? E é um trabalho muito importante, muito interessante essa da parte farmácia clínica. Porque para a família que fica no auxílio é muito penoso, muito doloroso. Né? Sim, e fala da importância do diagnóstico precoce, né? Facilita todo o tratamento, todo... Né? Sim. E é um tumor altamente, a incidência desse tipo de doença no homem é muito grande, né? Então, se a gente deixa... É muito comum você ver uma pessoa de 60, 70 anos que nunca fez um toque. Sim. Então, a gente está deixando a gente fazer um diagnóstico precoce durante todos esses anos, né? Vai no consultório, a gente estava falando da pandemia. Na pandemia, teve realmente algumas coisas que a gente parou, né? Assim, alguns consultórios tiveram que parar, exames tiveram que parar. E agora a gente está vendo o reflexo disso. Então, tem pessoas aí que tem 5 anos que não fazem, e aí? Né? Então, tá realmente na hora da gente resgatar isso. Vamos voltar a fazer. E tem pessoas que tinham uma frequência, parou na pandemia. E não retornou. E não retomou. Né? Fica Então, realmente tá na hora. O ano que vem. Ano que vem. É só rápido. O que Não eu tenho falo tempo. assim, para as pessoas? Que ela escolha um mês para ela fazer os exames dela. Tanto mulher como homem. Então, o mês de março, enfim, o mês que for melhor para ela, para que ela lembre. Porque no dia a dia também a gente esquece, né? Quando Tá que eu jogando fui pra no frente. médico? Não sei mais. Então, todo mês de maio eu tenho que estar lá. Porque dela cria aquele hábito, aquela frequência. Porque é comum. Deu check-up geral, né? Que a gente... Interessante, uma vez eu conversando com um paciente, ele me perguntou, nossa, eu tenho que esperar Novembro Azul para fazer hoje? Não precisa esperar Vai, eu Novembro Azul, não. Não precisa esperar Outubro Rosa. Não precisa esperar Novembro Azul. Todo mês é mês de prevenção. É isso. Ilana Araújo, a gente atende tanto os pacientes masculinos quanto femininos. Então, a gente faz a dispensação de medicamentos orais também, né, para câncer de mama, né? Então, eu sempre converso muito com os pacientes e pergunto como é que está o seu esposo, ele está fazendo os exames Ótimo. também. Então, você pega aquele gancho. Fazendo Porque quando lembrança, você né? trabalha com a mulher ali, ela fala, eu vou chegar lá, eu vou falar para ele fazer esse exame. Então, é um jeito que a gente tem também de chegar até o paciente, para ele incentivar ele a fazer esses exames, né, consulta, né? Sim. Isso é realmente muito importante. E, Edmar, nós aqui do Conselho também nos preocupamos muito com isso, né? De levar essa informação, como o doutor Francisco também falou, de falar mais do Novembro Azul também, não só no Novembro Azul, mas de estar sempre, assim, levando informação para as pessoas. Eu queria que você também falasse para o público de casa a importância de ter um conselho ativo, né? Para levar essas informações também. A gente, independente, né, de ser do conselho ou não, qualquer empresa, ela Qualquer tem... órgão, né? Qualquer órgão. E qualquer empresa, ela tem que ter essa proatividade para os seus colaboradores, né? Porque a gente sempre fala que a grande riqueza de cada empresa e de cada... é a força de trabalho que tem ali. E a gente tem sempre feito essas Ação, né? essas ações, né? Foi domingo, agora nós tivemos a corrida do Outubro Rosa, Novembro Azul, né? Onde a gente levou essas informações, teve a prestação de algum tipo de serviço. E internamente nós fazemos também, né? Então isso é muito importante. E é incorporado no nosso calendário, né? Também como datas importantes para serem divulgadas, né? Entre os nossos colegas de trabalho. Sim, todo ano, seja no Outubro Rosa, seja no Novembro Azul, a gente se preocupa em trazer mais essas informações, mas claro, lembrando, como o próprio Gabriel falou, que todo mês é mês, né? Não precisa esperar o mês específico, mas realmente de dar mais essa visibilidade, de trazer mais essa consciência para as pessoas. Eu gostaria também, o nosso tempo já está acabando, mas antes da gente dar tchau para o pessoal de casa, eu gostaria também de entender hoje, assim, na área de vocês, queria até começar com você, Eterno, qual é a maior dificuldade que você enxerga, por exemplo,
conversando aí com os seus pacientes também, os pacientes que você atende, qual é a maior dificuldade que essas pessoas trazem, que esses homens trazem para você, para procurar uma ajuda? Ou, por exemplo, até descobrir o câncer, tem gente que, não quero cuidar. Infelizmente, é acesso. Hoje o paciente tem muita dificuldade financeira, né? Baixa compreensão. Então, eu vejo que tem que trabalhar isso também. Os pacientes nossos lá são pacientes de baixa compreensão, semi-analfabetos, né? Tem dificuldade financeira, às vezes no interior, depende de transporte, né? Então, nós trabalhamos com SUS, né? Então, os pacientes nossos têm essa dificuldade, vem com a van, tem que fazer aquele horário, tudo ali, tem que voltar no final do dia. E também se perder a van, não vai Exatamente. mais. No mês passado eu não vim porque eu não conseguia agendar meu transporte, né? Mas você não pode ficar sem tomar medicação, né? Sim. Então tem isso. É um desafio, né? Tem os desafios, né, que a gente tem que enfrentar, né? E uma coisa que eu pergunto muito meus pacientes lá, como que o senhor descobriu que estava com câncer, né? Como que o senhor descobriu o diagnóstico? Às vezes, uns falam assim, não, foi no meu exame periódico do trabalho. Então, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que incentivar hoje também, até nas empresas, a incentivar os exames periódicos do trabalho, né? Às vezes, não, infelizmente eu descobri, já estava avançado, porque eu não queria ir no médico, a minha esposa me mandava, eu não ia, então tem essas entraves, né? E você, doutor Francisco, você observa, você falou bastante da falta, né, de informação que às vezes as pessoas têm, mas além dessas questões estruturais de transporte, de dinheiro, né, o que mais que você percebe assim nos seus pacientes que eles relatam para você dessa dificuldade? Assim, voltando um pouco no que a Ben falou, por exemplo, o tratamento do câncer às vezes é mais complexo. Então, uma cidade pequena, por exemplo, não tem o tratamento de câncer. Então, o interior acaba tendo que vir para a cidade. Isso impacta, né? Porque às vezes ele tem acesso, por exemplo, fazer uma biópsia. Às vezes a cidade não tem jeito, ele tem que vir. Isso dificulta o diagnóstico, né? A gente sabe disso. Vai fazer um exame, você pede uma ressonância, não é toda cidade que tem ressonância. Aqui no estado de Goiás tem muito isso, né? Cidade que é menor, que não tem uma estrutura médica hospitalar boa, então às vezes atrasa esse diagnóstico. Por exemplo, as áreas de referência, o Jorge, às vezes ele já recebe com o diagnóstico. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade para fazer aquele diagnóstico. Depois que ele fez, até que isso vai mais rápido, né? Assim, mas até fazer, tem que procurar um urologista. Então, o que a gente tem que pensar é que a atenção básica da saúde ela tem que melhorar, né? Tanto o acesso ao médico quanto aos exames lá na ponta. Porque depois que ele tem o diagnóstico, enfim... O caminho ele vai ter que percorrer aquele, né? Não tem outro jeito. E aí, para ele ter o diagnóstico, ele tem que fazer uma ressonância. Na cidade dele ele não tem acesso, vai ter que vir para cá. Tem que fazer uma biópsia, na cidade dele não tem. E a gente sabe que isso atrapalha. Outra coisa também que acaba impactando é o acesso que ele tem da estrutura, às vezes até de família mesmo, né? Assim, dificuldade financeira, como diz. Isso também a gente vê que aquela família que tem uma rede familiar mais robusta, isso vai mais rápido, né? Até o tratamento vai mais rápido. Mas tem pessoas que não têm, então isso atrapalha também. E tem informação. Eu estava no congresso na Espanha no mês passado. Eles estão fazendo uma campanha lá com as crianças. Eu achei fantástico aquilo. Porque a criança, você ensinar a criança a falar assim, pai, você fez os seus exames? Mãe, você fez seus exames? Quando você tem? Estou com 40. Então, ou seja, porque isso talvez vai impactar no futuro, né? Ela vai saber e ela vai cobrar dos pais. E já entra naquilo que o Gabriel falou, né? Da própria construção da pessoa. Então, ela, criança, já sabendo a importância que isso tem para a vida dela, ela vai crescer sabendo disso, vai crescer até sem tabu, sem medo, sem... Exatamente. Então, é a forma de mudar uma geração, né? Forma que a gente tem, assim, talvez esse impacto não seja agora, mas seja impacto daqui a 10 anos. Porque como eu já disse, câncer de próstata, e voltando também no câncer de mama, nós estamos falando de doenças altamente curáveis quando descobertas na fase precoce. Então a gente vai curar muito mais gente se a gente fizer o diagnóstico precoce e identificar essa doença no começo, né? Sim, sim. Muito bom. Gabriel, eu gostaria também agora de ouvir um pouquinho sobre a sua experiência, né?
enquanto farmacêutico, oncológico, também que trabalhou na farmácia clínica, o que você escuta ou escutou, assim, na sua carreira de profissionais, de pacientes, né, te relatando, por exemplo, quais as maiores dificuldades que eles enfrentam? Um pouco é a questão do diagnóstico mesmo. A maioria tem o diagnóstico, infelizmente, já tardio. Tem alguns pacientes que acabam descobrindo a doença por acaso, igual o Eterno mesmo citou, por exemplo, a firma obrigou o cara, tem 45, você tem que fazer o PSA, que eu acho interessante, que algumas empresas têm. Fez o PSA, aí descobriu a alteração. Então muitas coisas é por acaso. Um pouco é a questão da conscientização mesmo da pessoa de se prevenir. Na época da pandemia, alguns pacientes tiveram doenças respiratórias, aí foram fazer exames, vai fazer uma tomografia, uma rádio, aí tem aquele médico que tem aquele horário clínico mais específico, ó, além do Covid, tem mais um negocinho aqui, vamos tratar o Covid, depois o senhor vai dar uma olhada nisso também. É aquela questão, tudo gira em torno de prevenção mesmo. Então, a maioria dos pacientes relatam isso. É questão de diagnóstico e quando descobrem também a definição do tratamento em si. Então, alguns profissionais que infelizmente não têm um cuidado tão grande, talvez porque não têm um acesso específico, então tardia um pouco o tratamento do paciente. Isso também eu vejo uma queixa grande em relação a isso. Não só em relação ao câncer de próstata, mas de forma geral. Isso realmente é fundamental. Edmar, para a gente ir finalizando, né, o nosso podcast, infelizmente o nosso tempo é curto, mas e você, na sua experiência, na sua carreira, até para seus amigos, familiares, o que você percebe em relação a essas dificuldades? Por exemplo, você tem colegas que falam para você, não, Edmar, não vou fazer esse exame, ou então, não quero, tenho medo. Das pessoas que, na minha convivência, bem próximo, não existe isso. É impressionante. Assim, isso é muito bom. É muito bom. Pode falar que não tem nenhum, se brincar tem um só. Que ainda é mais resistente, né? E assim, é o que não poderia ter, porque o pai dele teve um AVC e depois descobriu, durante esse AVC, a próstata. Nossa. Então, assim, ele não poderia ter esse tipo de essa resistência. Mesmo, eu ia falar preconceito, mas é resistência mesmo. Poderia ter um fator genético envolvido aí, né? A gente tem que realmente falar bastante sobre isso, falar abertamente, para que as pessoas possam entender. Então, você aí de casa, homem, vá ao médico, procure orientação farmacêutica, não tenha medo, né? É muito melhor você se tratar a tempo, né? Como a gente bem conversou aqui, do que quando a coisa está pior. E aí, para a gente finalizar a nossa conversa hoje, eu já quero agradecer em nome de toda a diretoria do CRFGO, agradecer a presença do Dr. Francisco, do Eterno, do Edmar, do Gabriel, muito obrigada. Eu gostaria que vocês agora olhassem diretamente para a câmera, dessem um recado para o homem que está assistindo e ouvindo vocês, né? Então, para a gente reforçar que estamos no Novembro Azul, mas como bem pontuou o Gabriel e todos vocês, não é só no Novembro Azul que você deve se prevenir, que você deve procurar a ajuda de um profissional da saúde, né? Todo mês é mês. Então, por favor, Eterno, gostaria que você desse aí o seu recado final para o pessoal de casa. Então, nós, como eu estava falando aqui, profissionais da saúde, então a gente tem essa responsabilidade, né, de incentivar tanto no trabalho, com os familiares, né, essa educação, né, esse hábito, criar esse hábito de fazer os preventivos na época certa, não só na época de campanha, né? E é isso. Sim, por favor, doutor Francisco. Uma mensagem que eu quero deixar é que, fazendo o diagnóstico precoce, fazendo exames, quando você está assintomático, você consegue descobrir uma doença no começo, seu tratamento vai ser muito mais efetivo, a chance de curar é muito maior e, principalmente, ele vai ser menos agressivo. Uma cirurgia vai melhor, não vai precisar de um remédio que vai te causar impotência, não vai ter que passar por uma radioterapia. Então, o tratamento é menos agressivo, mais eficiente, menos custoso, menos caro, né? O preço do tratamento para todo mundo, para o paciente, para o sistema de saúde, ele é melhor, né? E, principalmente, mais uma vez, tem que fazer exame sem estar sentindo nenhum sintoma, né?
Porque aí você descobre a doença na fase precoce e vamos mudar a história natural da doença. Muito obrigada, doutor Francisco. Por favor, Gabriel, seu recado. O meu recado, como eu disse antes, é questão de prevenção. Homens não precisem ficar constrangidos em fazer o exame. Se não for por vocês, eu sei que nós homens carregamos um fardo grande de responsabilidade de ser provedor de família, boa parte ainda é provedor da família. Então pense na sua família, pense naqueles que necessitam de você. Então façam a prevenção, procure um médico, não tenha vergonha de fazer os exames. Muito obrigada, Edmar, por favor. O bom de ficar por último é que todo mundo já falou tudo, né? Mas não, acho que é importante fazer, tem que fazer, como foi dito por todos aqui, a precocidade é o que te traz um prognóstico bem melhor da doença. E eu falo por mim, já tem, não vou falar que faz 14 anos que eu faço o exame, mas tem uns 13 para 12 anos que eu faço o exame, e isso é importante, não só para mim, mas pelas pessoas de quem eu amo que estão próximos de mim, né? Então, assim, ninguém quer me ver doente, né, por um preconceito bobo, vamos dizer assim. E obrigado aí pela oportunidade. Perfeito, Edmar. Muito obrigada, então, a cada um de vocês. Eu quero reforçar, então, a você aí de casa, homem, que realmente cuide da sua saúde, né? Vá atrás de um médico, tire dúvidas com o farmacêutico também, que pode te orientar. E olha, acompanhe a gente nas redes sociais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Estamos no Instagram, no Facebook, você pode assistir esse podcast no YouTube, só colocar lá Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, e você pode também nos acompanhar pelo Spotify. E mulher, se você tiver alguém aí na sua casa, algum homem que não quer ir ao médico, não quer fazer prevenção, envie esse podcast, mostre o vídeo, eu tenho certeza que ele vai mudar de ideia. Até a próxima. Tchau, tchau.